Estamos no programa Tempo de Decisão, um novo tempo na sua vida, pela sua Itapuã FM. Estamos aqui com a enfermeira Salete Vanck e ela vai nos dar algumas informações importantes sobre saúde, as dicas de saúde do nosso programa, Salete. Um bom dia. Bom dia, vamos lá. As dicas de saúde de hoje vão ser sobre a gordura dos alimentos. Será que toda gordura é ruim? Às vezes a gente pergunta isso e quer a resposta. A gordura ruim que existe nos alimentos é a gordura sintética, que é a gordura trans. Por isso que hoje os alimentos vêm com as embalagens que chamam a atenção, ausência de gordura trans. É isso que a gente quer. A gordura trans é de origem sintética e faz muito mal à saúde. Ela é responsável pelas placas de gordura que são criadas dentro das artérias. E aonde elas estão presentes? Nas margarinas, nos biscoitos, nas crocâncias dos alimentos, então nos salgadinhos, está presente no sorvete também, se não for feito de forma caseira, exatamente. Então essa gordura trans, ela veio durante a década de 80, principalmente, como substituição a um tipo de gordura de origem animal, que é a gordura saturada, que até então todo mundo usava, era o que as nossas vós usavam, era o que os nossos pais usavam, era o que a gente usava. A margarina, a nata, que é uma gordura saturada de origem animal lácteo, e também tem a gordura saturada de origem animal da carne, né? Aí é o bacon, os salames, a própria gordura da galinha, a própria gordura do boi, elas fazem mal, mas se forem usadas de maneira racional, isso é, numa refeição do dia, elas não são tão maléficas como as gorduras trans de origem sintética. Então, é muito melhor a gente usar manteiga, que é de origem animal, gordura saturada, do que usar a margarina. A manteiga, então. A manteiga nós devemos usar, mas usar um pouco de manteiga sobre o pão, não a manteiga no pão, não mais manteiga. Não exagerar, né? Não exagerar, claro. E os bolos que forem feitos, também preferi fazer com a manteiga do que com a margarina. A margarina realmente a gente deve abolir da nossa casa. E como a manteiga é mais cara que a margarina, aí a gente vai usar menos quantidade. Isso vai ser bem legal para a gente, para a nossa saúde. E quem não e a gordura de origem animal, carne, não é? Essa também deve ser abolida, né? Mas, então a gente reforça que o uso da gordura saturada de origem animal láctea, que são os queijos e as manteigas, podem ser usadas. E tem um outro tipo de gordura, que é a gordura saudável, que é de origem vegetal, que é a gordura poliinsaturada. Essa gordura, ela é uma gordura boa do bem, que ela faz aumentar os níveis de HDL e diminuir os níveis de colesterol ruim, que é o LDL. Essa é a gordura boa, de origem vegetal. Onde é que a gente encontra? O azeite de oliva. Então, de preferência, a gente não deveria usar óleos vegetais. A gente deveria usar azeite de oliva. Porque o azeite de oliva, ele é prensado a frio. Ele não sofre, ele não é aquecido. Ao passo que os óleos vegetais, tanto de milho como de soja principalmente, eles são trabalhados através do aquecimento. E isso também não torna eles muito bons, embora eles sejam de origem vegetal. Certo. Então, os óleos, principalmente usar o azeite de oliva virgem, que é prensado a frio. E esse azeite de oliva, ele pode inclusive sofrer aquecimento, fazer a fritura com azeite de oliva, porque ele não tem radicais, ele não sofre nenhuma alteração com o calor. Ele não vai eliminar radicais livres, ele não vai oxidar o nosso organismo. Ele vai permanecer, fazer com que o alimento se torne saudável, inclusive. A mesma coisa a gordura de coco, o óleo de coco, a manteiga de coco. Ela é muito saudável e deve ser preferida na culinária. Inclusive, eu tenho uma amiga nutricionista
Juracy Bianchini, que ela disse que se ela tivesse dinheiro, ela só cozinharia com azeite de oliva, que é o melhor tipo de azeite. Ele é bem mais caro, Salete? Ele não é muito mais caro, ele é mais caro, mas tudo a gente tem que saber usar de maneira racional, né? Quem sabe às vezes a gente inunde mais de óleo de oliva, de óleo de soja principalmente, desnecessariamente. E a gente deixa o azeite usando de uma maneira com menores porções, porque inclusive ele dá um sabor mais apurado, tanto para refeições frias como para refeições quentes também. Então isso é uma coisa importante. O azeite de oliva pode ser aquecido sem sofrer alterações. Isso é muito bom e muito importante. A mesma coisa a gordura de coco. E outras fontes de óleo que a gente tem são as nozes, os grãos. Isso é muito bom para a gente. E é esse tipo de gordura que a gente deve usar, que é a gordura de origem vegetal, que não faz mal para a saúde. Pelo contrário, ela faz bem para a saúde. Voltamos a falar, inclusive, na gordura do abacate, que é uma fruta que a gente pode usar tanto doce, que as pessoas fazem batida, cremes de abacate, né? Inclusive adoçado com mel, é muito gostoso, mas também a gente pode usar de uma forma salgada. E, inclusive, sobre a bolacha salgada, sobre a torrada, ele fica muito deliciosa, inclusive em saladas, com tomate, com cenoura ralada, o abacate ser usado. É uma gordura do bem, que ela faz diminuir ele faz diminuir o LDL, que é o colesterol ruim, e faz aumentar o HDL, que é o colesterol bom do nosso organismo. Que o HDL, ele tem uma propriedade muito boa, ele é um resgatador, um regenerador das artérias, dos vasos, porque toda a gordura que está pregada nos vasos, o HDL vem, se gruda naquela gordura e tira aquela gordura daquele vaso que vai terminar obstruindo aquele vaso, diminuindo a passagem de sangue, e daí vem os derrames, os infartos e a pressão alta também. O colesterol é o HDL. É o HDL. Esse é o bom. Esse é o bom, que está presente na gordura animal. Volto a dizer, gordura de coco, o abacate, os grãos, as nozes, o próprio amendoim e também o azeite de oliva. E esse tem que subir, então, o valor dele tem que subir. Tem que subir. A gente vive numa relação do colesterol ruim com o colesterol bom. Quanto mais alto tiver o nosso colesterol bom, menor o risco cardíaco, menor o risco de sofrer doenças cardíacas, doenças vasculares. E quanto mais alto estiver o colesterol ruim, maior o risco das doenças cardíacas, infarto, derrames, etc. Então, o colesterol ruim tem que descer. Tem que descer. E o bom tem que subir. Tem que subir. É uma balança. É uma balança. E quem sobe o colesterol ruim? A gordura trans, voltamos a falar, gordura sintética, das margarinas, os biscoitos, os salgadinhos. E quem sobe a gordura boa, o colesterol bom? A gordura vegetal. Gordura vegetal. Abacate, azeite de oliva, o coco agora é caro, mas vale a pena a gente investir na nossa saúde. Se a gente tirar o refrigerante, tirar as maioneses, que maionese é outra que tem gordura trans, gordura sintética. Tira o refrigerante, tira a maionese, tira os salgadinhos, as bolachinhas, os doces industrializados, a gente pode investir numa alimentação melhor, mais própria para o nosso organismo, inclusive a gente aprende a gostar do que é saudável. E o sorvete, Salete, que eu gosto muito de sorvete e no verão, às vezes, a gente exagera um pouquinho. É esse que é o problema, a gente não pode exagerar. A gente, em vez de comer assim, vamos dizer, 3 bolas de sorvete, come uma bola. De 15 em 15 dias, vamos dizer assim. E aí, o que eu vou comer nesse meio tempo? Vamos comer banana, difícil essa tarefa, hein? Salada de fruta, tem as frutas secas, elas são tão gostosas, ameixa seca, passa de uva, né? Então, essas frutas, inclusive agora nós estamos na época da goiaba.
goiaba. Né? Então faça até uma chimia de goiaba com menos açúcar. Permita que a água da goiaba ela evapore por ação do calor, não pela quantidade de açúcar que a gente coloca. Ela não vai ficar tão vermelha, mas vai ficar gostosa e vai fazer bem para a saúde. Talca, olha aí, ó, frutas, a gente tem que cuidar aí com o tipo de alimentação que nós vamos ingerir, cuidar da nossa saúde. Eu acho que é isso aí, né, enfermeira Salete? É isso aí. A gente tem que permitir que o nosso paladar se adeque ao que é correto. A gente, pela parte intelectual, pelo raciocínio, pela razão, tem que moldar o nosso corpo a gostar do que é bom. Não bom no paladar, mas bom para a saúde da gente e para o paladar também. Talca. Dicas de saúde com a enfermeira Salete Vanck no nosso programa Tempo de Decisão, um novo tempo na sua vida.